Romanos 3, verso 21, diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, pela fé justificará os incircuncisos, os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor Deus, mediante os teus olhos preciosos, como o Senhor está presente nesse momento, eu peço em nome do Senhor Jesus, fale conosco diante da tua palavra, nos dê sabedoria, como transmitir na melhor forma eterna, que venha a ser segurança para todos os teus filhos, todos quanto participarem da tua palavra, que venham conhecer teu glorioso Filho, Senhor Jesus, como o Senhor já tem falado conosco diante dos louvores. Continua, Rei, falando conosco diante da tua santa palavra, que tudo seja assim eterno, para a glória do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Podeis sentar. Meus irmãos, estamos aqui diante de uma passagem maravilhosa que fala justiça por meio da fé. Isso é importante no nosso viver, que é justiça. Nós somos justificados aos olhos de nosso Pai, mediante a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e precioso. Por que se fala em fé? Porque, na verdade, nós cremos no Senhor Jesus pela fé. Nós não vemos com os nossos olhos, mas pela fé nós sabemos que Ele vive. Ele é o Todo-Poderoso. Nós sentimos o que? A sua glória, a sua virtude, o seu poder. Nós podemos abrir a nossa boca com convicção e dizer com segurança: o Senhor Jesus vive. O Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. Nós dizemos com convicção e segurança. Esse trecho explica a justificação pela fé no Senhor Jesus Cristo, sem depender das obras da lei. Naqueles dias os judeus se prendiam muito na lei, como até hoje, né? Infelizmente, grande parte deles, não podemos dizer 90% ou mais, dos judeus não reconhecem o Senhor Jesus como Senhor. Então eles se prendem na lei, e sendo que a palavra diz: maldito todo aquele que estiver debaixo da lei. Por quê? A única pessoa que conseguiu cumprir a lei, somente o Senhor Jesus, o Filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Os demais não conseguiram. Então nós vemos aqui que, por isso que foi enviado, o Senhor Deus enviou seu Filho para a salvação, mediante a fé. Mediante a fé, nós temos condições de chegar à presença do nosso Pai e lutar contra a ação pecaminosa desse mundo de pecado que quer nos destruir, impedir nós chegarmos à presença do Senhor Deus. Então diz aqui, mas agora, a justificação por meio da fé é o verso 21, Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. A justiça que provém do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, independente da lei, quer dizer, independente da lei, da qual testemunhamos, a lei dos profetas. A lei dos profetas, se nós olhamos para o Antigo Testamento, tanto nos dias da lei, quanto nos dias dos profetas, eles já testificavam dessa justiça. O que é? Se fala do Emanuel, o Cristo vivo conosco.
Se fala esse dia glorioso, Emanuel conosco. Aleluia, glorificado. No Antigo Testamento, a lei era vista como o caminho para a justiça, mas agora essa justiça é revelada independentemente da lei. No entanto, a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, já apontava para essa justiça que viria. Tanto os profetas, muito falou desse dia glorioso, como principalmente o profeta Isaías, né? Isaías fez muita menção do Emanuel. Foi revelado ao profeta Isaías, demais salmistas, tudo, vários. E como os dias da lei, Moisés também fez menção desse dia glorioso, que seria o Senhor conosco. Então nós temos esse privilégio maravilhoso. Hoje, na dispensação da graça, o Senhor Jesus está conosco 24 horas por dia. Por isso que nós vivemos uma vida de compromisso com Ele, que pela fé nós reconhecemos que onde o cristão colocar a planta dos teus pés, o Senhor é contigo. Amém? Porque nós somos dele, Ele nos escolheu. E a palavra nos diz que foi por iniciativa do Senhor Deus, que hoje nós estamos em Cristo Jesus, o seu Filho poderoso. Amém? Foi Ele que nos chamou, Ele que nos libertou, que nos deu força para nós estarmos hoje na presença de seu Filho poderoso, Senhor Jesus. O verso 22 diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Então a justiça do Senhor Deus é mediante a fé. E diz bem claro, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Feliz quem então? Aqueles que creem no Salvador. Feliz é o cristão que coloca a tua fé numa pessoa preciosa, uma pessoa maravilhosa, que é o nosso Rei Senhor Jesus. E como que nós conhecemos Ele? Até na escola dominical falamos hoje. Como que nós conhecemos o Senhor? Mediante a fé, dedicando. Por isso que Romanos mesmo diz, 8,13, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus é salvo. A partir do momento que nós começamos a reconhecer a dependência do Senhor em tudo, paramos primeiro e refletimos que nossa vida é um sopro, é um vapor. É como uma sombra, passa a hora que menos espera. Então a vida é muito passageira. Então nós reconhecemos o quê? A dependência do Senhor em tudo. Para quê? Para nós sermos felizes aqui na terra e termos uma segurança gloriosa de uma felicidade eterna com o Senhor Jesus. Amém? Isso é a riqueza que cada cristão tem. E você olhar para dentro de você e reconhecer que o teu viver é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. A justiça do Senhor Deus não vem pelo cumprimento da lei. Então a justiça não vem pelo cumprimento da lei, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. A justiça vem através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Isso está disponível para todos que creem, independente de serem judeus ou gentios. Aqui está a grande vitória. Se nós olhamos nos dias da lei, os judeus se prevaleciam, né? Deus de Israel é conosco. Já na graça, a justiça do Senhor Deus é por meio da fé. Acabou. Acabou a nacionalidade para assim, eu sou judeu, eu sou gentio. Para o Senhor Deus, todos agora são iguais. Por quê? É pela fé. Se um gentio crê, é salvo. Se um judeu crê, é salvo. Então a justiça do Senhor Deus agora é mediante a fé. Por isso, meus irmãos, um cristão precisa, cada dia, nós cristãos, para não se embaraçarmos com o mundo pecaminoso, cada dia nós temos que exercitar mais a nossa fé. Sempre reconhecer que a nossa vida sem o Senhor Jesus não tem fundamento. Não somos felizes sem o Senhor Jesus. A nossa felicidade está em nós olharmos para nós e reconhecermos que o centro do nosso viver precisa ser o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém?
Os irmãos vão dizer amém? Amém? Que nós confessamos com segurança. Verso 23, diz assim a palavra, diz aí, não há distinção, como judeu e gentil já foi falado, verso 23 diz, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Aqui está um lado, meus irmãos, esse versículo, esse é um verso mais conhecido da Bíblia. Paulo enfatiza que todos são pecadores, e por causa disso estão separados da glória de Deus. Ninguém pode ser considerado justo pelos seus próprios méritos. Esse verso nos chama muito a atenção. Quando nós olhamos para a palavra, pois todos pecaram, estão destituídos, separados da glória de Deus, toda a raça humana, estão destituídos, fora da glória de Deus, fora da presença da glória do Senhor Deus. Então todos pecaram, todo ser humano, somos semente do pecado. A nossa justificação só vem pela fé. Por isso que muitas pessoas até se justificam, né? Eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu faço isso, eu faço aquilo. Quantos se justificam? E outros, até evangélicos, né? E dizem, não, fulano morreu, mas eu fui uma boa pessoa. Meus irmãos, que cada um de nós venhamos ser sábio. A salvação está no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Fazer o bem é o dever de todo ser humano, é o dever de todos nós fazer o bem. Fazer o bem cabe a todos nós, qualquer ser humano, o dever dele é esse. Mas do outro lado, a salvação está no Senhor Jesus pela fé. Se nós não declararmos Ele como o Senhor de nossas vidas, você pode ser a melhor pessoa do mundo, não vai ser salvo. A salvação está exclusivamente no Senhor Jesus. Por que está? É o que diz a palavra, todos pecaram, somos semente do pecado, estávamos separados da glória do Senhor Deus, e para nos aproximarmos, somente através do Filho. Ele fez tudo por nós, e falta o quê? Muitas vezes humildade, na raça humana de forma geral, de parar e refletir, eu vou confessar esse nome, eu quero Jesus como Senhor. Quantas pessoas, familiares, amigos, quantos a gente convida, incentiva tudo, que é dever nosso. O próprio Senhor Jesus falou, força o povo a entrar na minha casa, é nosso dever, meus irmãos, é nossa obrigação. Vamos dizer assim, eu não quero ser condenado, jamais que eu quero um semelhante meu aí fora, ser condenado, é o nosso dever. Mas as pessoas fazem assim tanto pouco caso, para reconhecer Jesus como Senhor. Mal sabe eles, que a palavra diz que todo joelho vai se dobrar diante ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Hoje Ele é o nosso advogado, hoje é o Senhor de nossas vidas, hoje Ele está conosco, 24 horas por dia para nos apoiar, para nos dar direção. Por isso que Ele disse, eu vou parar com meu Pai, mas não vou deixar vocês abandonados não, vou enviar o Espírito da verdade, eu vou enviar o Consolador, em Espírito o Senhor Jesus está conosco, nos confortando, nos fortalecendo tudo, mas nos dias do juízo, quem vai nos condenar? Ele mesmo, Ele mesmo. Eu falei, tanta coisa eu fiz por vocês, vocês não me reconheceram. Por isso um cristão que conhece o Senhor, sempre abre a tua boca e glorifica o Senhor. Diz, Senhor, obrigado, precioso, por o Senhor ter aberto o meu entendimento, eu poder andar com o Senhor hoje, reconhecer que o Senhor é tudo, reconhecer que o Senhor será o meu descanso eterno. O meu descanso eterno está nas tuas mãos, dias virão que eu vou estar contigo em glória. Nosso descanso é com o Senhor, amém? Nosso descanso é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que nós ficamos cada dia mais e mais pela palavra. Então diz aqui, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Verso 24 diz agora, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente, ninguém paga para ser salvo. Hoje em dia existe ainda, muitas pessoas até confundem a mente de muitas pessoas. Há igrejas por aí que força o povo
a contribuir, força, tenta arrancar o dinheiro do povo de toda forma. Aí as pessoas, na mente de muita gente, ele acha, há pessoas que nem evangélico é, nem serve o Senhor, e são dizimistas, às vezes até fiéis, mas eles acham que dando dinheiro vai comprar o Senhor. Dízimo, oferta, meus irmãos, é dever nosso como cristão, obra de nosso Pai, mas não compra o Senhor Deus, não compra o Todo-Poderoso. O que compra o Senhor, sabe o que compra? Um coração quebrantado. Você parar e refletir, eu preciso, sem Jesus a minha vida não tem fundamento, eu preciso renunciar a mim mesmo, eu preciso reconhecer minhas falhas, minhas fraquezas, meus defeitos, e olhar para dentro de mim, Senhor, desse jeito eu não vou subir, tem misericórdia, dá força para mim, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero o Senhor, não posso abrir mão do Senhor, me dê força, eu quero renunciar a esse mundo pecaminoso, eu quero que o meu viver seja do Senhor, amém? Assim nós vamos ser salvos, assim nós vamos ser salvos, então que nós ficamos aqui sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a sua presença, somos justificados aos olhos de nosso Pai gratuitamente, sem pagar nada, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, por meio do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Quem que tinha que ser crucificado para ser salvo? Nós somos submetidos ao pecado, nós somos pecadores, Ele sendo santo, pela sua redenção, Ele deu sua vida como cordeiro, Ele enfrentou tudo, até o matadouro, até o ponto de ser crucificado, até o ponto do seu sangue ser vertido sobre a terra, tudo Ele fez para nós sermos salvos. Então, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, reconhecemos todo o sofrimento que Ele enfrentou por causa de nós, e reconhecemos Ele como o Senhor de nossas vidas, nós passamos a ser chamados filhos de Deus, e sendo filho, nós temos uma segurança gloriosa, nós somos salvos, somos justificados. Então a palavra diz claro, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, por meio do sua morte redentora, Ele deu sua vida por nós, Ele deu sua vida para resgatar a nossa vida da maldição do pecado, tudo o Senhor Jesus fez por nós. A salvação é um dom gratuito da graça do Senhor Deus. Essa justificação acontece por meio da redenção realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o preço para nos resgatar do pecado. Bem claro, o Senhor Jesus pagou o preço para nos resgatar do pecado. Nós somos semente do pecado, Ele pagou o preço. Meus irmãos, olha o amor de nosso Pai, olha o amor de seu Filho precioso, Senhor Jesus. Sabemos bem claro, o Senhor Deus é um só, mas Ele se faz em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma só pessoa, mas Ele se fez carne, enviando seu Filho, ali o Senhor Jesus, para nos resgatar, para dar a sua vida, para livrar quem nós da maldição do pecado, da condenação eterna, do sofrimento eterno. Para que isso? Para que dia após dia nós venhamos parar e refletir o grande benefício que o Senhor Deus Todo-Poderoso fez para nós em Cristo Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, amém? Dando a sua vida para nos livrar, meus irmãos, o sofrimento, para uma pessoa que não reconhece o Senhor Jesus, para quem conhece Bíblia, a tristeza é demais, é inexplicável, o sofrimento que uma pessoa vai partir daqui sem o Senhor, o Todo-Poderoso, é muito sofrimento. Por isso, feliz é o cristão, feliz é você que confessa esse nome, feliz as pessoas que começam a parar e refletir: eu vou declarar a minha vida para o Senhor Jesus. Felizes são essas pessoas que declaram a vida para o nosso Rei, Senhor Jesus, o todo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Olha aqui, o Senhor Deus oferecendo como sacrifício. Por que o Senhor Deus? O Deus Filho é o mesmo, o Pai é o Deus Filho. Então aqui, Deus se ofereceu em sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça.
Ele demonstrou o seu grande amor, a sua justiça para com a raça humana. E diz ainda, em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Outro lado ainda, os irmãos vejam o amor inexplicável do Senhor Todo-Poderoso. Os pecados que cometemos antes de conhecer o Jesus, vou deixar impune, vou perdoar vocês. O pecado que vocês cometeram antes, está pagado. Daqui para frente agora vocês são meus. Por isso que o Senhor Jesus diz, arrependa, muda de vida. Eu quero reinar na vida de vocês. Que a partir do momento que nós reconhecemos o Senhor Jesus, nossos pecados estão cancelados. Não vive uma vida de pecado mais não. Por quê? Não viver uma vida de pecado? Porque o pecado faz separação entre nós e o Senhor Deus. O pecado impede você chegar com a confiança. Ó, Senhor Jesus, Santo, o Senhor sabe que estou passando por isso, enfrentando essa situação, estou enfrentando naquela causa, o Senhor resolve para mim, precioso. Como que você vai chegar com confiança à presença do que vive e reina se você estiver vivendo uma vida de pecado? Você não tem segurança para isso. Por isso nós somos chamados para a justiça, chamados para reconhecer nossas falhas, nossas imperfeições, lutarmos para fazer o certo, o que agrada os olhos de nosso Pai Celestial, que agrada os olhos de nosso Rei, porque o Espírito Ele está conosco, Ele está sempre olhando para quem? Para os céus. Para quem que o Senhor vai cuidar? Ele cuida do seu povo, da sua igreja. Então que o nosso viver seja para Ele. Amém? Que os irmãos mantenham essa posição firme, cada dia voltada aos olhos do que vive e reina. O Senhor Deus foi oferecido como propiciação, ou seja, como um sacrifício que remove a ira do Senhor Deus contra o pecado. Propiciação. Se fala o quê? O Senhor Deus, aqui, se nós olhamos, oferecido como propiciação, aqui se fala, ou seja, como um sacrifício que remove a ira do Senhor Deus contra o pecado, a ira do Senhor Deus que estava contra nós. Vamos dizer, antes de conhecer o Senhor Jesus, vivíamos atrás de ídolo, muitas vezes abria a boca, falava o que queria. Quantas pessoas abriam a boca, falavam o que queria, fala palavras absurdas, fazer coisas que não devia. Quantas pessoas faziam isso? Então, quando nós olhamos para tudo isso, a ira do Senhor Deus estava sobre nós. Mas a partir do momento, o que diz aqui, ó, aleluia, o Senhor Deus foi oferecido como propiciação, ou seja, como sacrifício que remove a ira do Senhor Deus. A ira do Senhor Deus, vocês estão, para aí, vocês me adorar, vocês estão me trocando por ídolos? Vocês estão fazendo isso, aquilo, errado? Não, a partir do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, a ira do Senhor Deus contra nós foi removida. Nós temos o que hoje? Uma liberdade para chegarmos ao trono da graça, para chegarmos à presença de nosso Rei Senhor Jesus, porque o nosso Pai enviou seu Filho para realizar o sacrifício completo, para remover a ira do Senhor Deus contra nós que vivíamos uma vida de pecado. Por isso o cristão, cada dia, meu irmão, glorifica mais o Senhor. Tudo o Senhor Deus fez por nós. Seu sangue derramado na cruz é o meio pelo qual o Senhor Deus perdoa os pecados daqueles que creem. O sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz. Já pensou, meus irmãos, a dor, o sofrimento, maior dor, a vergonha de ser crucificado nu numa cruz, pregado, aqueles escravos, pregado, sangue vertendo. O sangue do Senhor, se nós olhamos bem claro, o seu sangue derramado na cruz, é o meio pelo qual o Senhor Deus perdoa os pecados de quem? Daqueles que creem. Somente Ele perdoa o pecado daqueles que creem no Senhor Jesus. E crer no Senhor Jesus não é crermos do nosso jeito. Tem muitas pessoas que dizem, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas do jeito dele. Nós temos que crer de acordo com a palavra. Se nós temos as Escrituras para nos instruir como caminhar na presença do Senhor, como viver uma vida para a glória do Senhor, não vivermos do nosso jeito, que do nosso jeito nós levamos a nossa alma à perdição. Por isso nós precisamos ser instruídos pelo Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor é o que o Senhor Jesus diz, eu sou a luz. Ele como luz,
Ele ilumina o mais profundo da nossa alma, os nossos intelectos. Ilumina tudo e mostra para nós aonde está a nossa falha, onde está o nosso erro. Aí você não precisa falar, pastor, mas ninguém revelou para mim que eu estou errado, você não precisa. O Espírito Santo é contigo, ele revela toda a tua vida. Ele revela você em tudo. Para quê? Essa palavra é a luz, ele ilumina o nosso ser pelo Espírito do Senhor. Você é revelado, você é ciente de tudo, porque o Espírito do Senhor está conosco. Ele mostra lá no profundo, ó, se você tirar isso da tua vida, se você tirar essa ira, se você tirar muita maldade, se você tirar, vamos dizer, algumas coisas que nós fazemos que não agradam ao Senhor, se você tirar, eu vou estar mais com vocês. E você olha e fala, eu estou errado mesmo, eu preciso mudar mesmo, o Senhor já me dá força para mim? Meus irmãos, o maior prazer do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é ver em nós um coração quebrantado, disposto a mudar para a glória dele. Amém? Por isso nós servimos o Senhor de livre, espontânea vontade. Quem é obrigado a servir o Senhor? Serve o Senhor aqueles que creem no Senhor Jesus, dedica a Ele. E quero que cada dia mudar de vida. Por que você quer mudar de vida? Porque nós não queremos ficar para o juízo, para a condenação eterna. Nós queremos ter uma segurança de vida eterna com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Verso 26, diz assim a palavra, podemos observar, mas no presente demonstrou justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Olha, mais uma vez, é pela fé mesmo, mas no presente demonstrou, o Senhor Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé. Então o Senhor Deus é justo e justificador, é Ele que nos justifica. Quem? Você tem fé no meu filho? Você serve o meu filho? Eu sou justo, eu vou te justificar, porque no planeta Terra você confessou o nome de meu filho, no planeta Terra você lutou para estar comigo, amém? É a nossa salvação, amém, meus irmãos? Oh, glórias! Os irmãos vão dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, a riqueza nossa é o Senhor conosco, aleluia! Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Santo, o Senhor Deus demonstra a sua justiça ao julgar o pecado, mas ao mesmo tempo Ele é o justificador dos que têm fé no Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor Deus não ignora o pecado, o Senhor Deus não ignora. Ah, está vendo o pecado? Não tem problema não, Ele não ignora, mas oferece um meio justo de salvação. Ele não ignora o pecado. Se está vendo errado, Ele não vai ignorar, mas Ele oferece, meu filho, te liberta. Meu filho, crê nele, dedica a ele, ele vai mudar a tua vida, amém? Quem muda o nosso viver é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Verso 27 diz assim a palavra, onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Então aqui nós olhamos bem claro, qual o motivo de vanglória? Nenhum. É excluído, então é excluído. É baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, no princípio da fé. Aqui que nós olhamos, ninguém pode se gloriar, se orgulhar de ter alcançado a salvação por méritos próprios. A salvação não vem pelas obras da lei, mas pela fé. Ninguém pode se orgulhar, meus irmãos, por falta de conhecimento. Eu já via crentes falar isso, né? Até pessoas, muitas vezes, até pessoas que instruem, nível de mestre à frente, chegar a falar isso. Fulano não quer problema dele. Acha que, importante que eu estou salvo, importante que Jesus é comigo. Meus irmãos, que nós reconhecemos cada dia, nós temos que amor pela raça humana, pelo ser humano que está aí fora. Nunca se vangloria. Se você está firme, se você está seguro, você tem segurança e vida eterna, glorifica o Senhor e agradece Ele. Senhor, obrigado por o Senhor ter confiado no meu reino. Tem compaixão de mim? O Senhor tem misericórdia de mim? O Senhor dá força para mim caminhar com o Senhor até que o Senhor venha nos buscar? Aí nunca abra a boca para dizer, se vangloriar, eu sou salvo. O problema é seu que não aceitou Jesus. Nunca abra a boca. Já vi crentes fazer isso, é erradíssimo. Nunca se faça isso.
Nós estamos salvos pela misericórdia do Senhor. É o grande amor dele, inexplicável para conosco. Amém? É o grande amor dele para conosco, a sua compaixão inexplicável. Se nós temos segurança e vida eterna, fica com você. Você pode até testemunhar para uma pessoa que você tem segurança, tudo, mas nunca se vangloriar. Olha, eu vou para o céu, você não vai. Não ficar para isso. A pessoa pode se converter, mudar de vida e ser salvo. Então nunca abra a tua boca. Sempre aconselhei a entrar pela porta que é Cristo Jesus o Senhor. E nunca se exalte. Nunca se acha que está muito bem espiritualmente. Tem pessoa que acha, nossa, eu estou muito bem espiritualmente. Isso aí é um grande erro, que nós sempre olhamos para o que o apóstolo Paulo falou. No momento que pensamos que estamos fortes, é que estamos fracos. No momento que você está fraco, você está ali, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me dá força, eu preciso do Senhor. Você está caminhando de cabeça erguida. Mas quando você acha que está forte, você se torna uma presa fácil para o adversário te destruir. Que nós ficamos cada dia na presença do Senhor. Aleluia. E diz então a palavra, verso 28, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então olhamos aqui, sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Paulo estava dizendo naqueles dias aos romanos ali, o homem é justificado pela fé, independente da lei. E muitas pessoas se prendem na lei. Então olhamos para o verso 28, aqui está a conclusão de Paulo. A justificação acontece pela fé e não pelo compromisso da lei de Moisés. Isso refuta a ideia de que alguém pode ser salvo. Isso refuta a ideia de que alguém pode ser salvo por boas obras. Então, que pode ser salvo por boas obras? Se nós olhamos claramente, não, né? Então, se nós olhamos claramente, por ser salvo, boas obras, não é salvo. Verso 29. Deus é Deus apenas judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Mais uma pergunta aqui, o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo dizendo, sim, dos gentios também. O Senhor Deus não é apenas dos judeus, mas também dos gentios. A salvação não é restrita a um povo específico, mas está aberta a todas as nações. Bem claro, a salvação está aberta a todas as nações, todos que creem no Senhor são salvos, amém? Independente de ser judeu, gentio, de ser japonês, de ser qual for a nação, creu no Senhor, é uma riqueza muito grande, amém? Essa é a vitória para quem? Para os filhos do Todo-Poderoso, que nós ficamos dia após dia, meus irmãos do Senhor. Verso 30, diz assim a palavra, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Olhamos aqui, ó, esse verso já fala bem claro, visto que existe um só Deus, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, é uma trindade. Nós também somos uma trindade. Nós somos alma, espírito e corpo. Só daí nós somos limitados. O Senhor Deus não. O Pai age, o Espírito Santo age, mas é um só. Amém? Então olhamos claramente aqui, visto que existe um só Deus, e diz bem claro, pela fé justificará. Ele vai justificar tanto os circuncisos quanto os incircuncisos. O que é isso? Ele vai justificar tanto os judeus quanto os gentios, que são as demais nações. O Senhor Deus é o mesmo de todos. Ele justificará tanto os judeus circuncisos quanto os gentios incircuncisos pela fé, se nós olhamos claramente pela palavra. Verso 31 diz assim, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. A lei apontava o quê? Para a justiça. A lei apontava o quê? Para o Senhor Jesus. Cumpriu tudo, meus irmãos. A lei anulada, não vivemos a lei. Mas a lei cumpriu onde? Tudo no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que nós ficamos cada dia. A fé não anula a lei, mas confirma. Isso significa que a lei cumpriu o seu propósito ao apontar para o Senhor Jesus. A lei apontava para o Senhor Jesus, como apontou. No Senhor Jesus, a justiça que a lei exige é plenamente satisfeita. Essa passagem é uma das bases da doutrina da justificação pela fé, um dos princípios centrais do cristianismo. Aqui, se nós olhamos, um dos princípios centrais do cristianismo, a justificação é pela fé. Amém? Pela fé que nós conhecemos o nosso Rei.
Por isso que é importante, meus irmãos, sempre nós pedimos, irmãos, ora, meus irmãos, dedica, leia a Bíblia, conheça o Senhor Jesus como teu amigo, como teu Senhor. O próprio Senhor Jesus disse: vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Se vocês começarem a dedicar ao Senhor, ninguém vai precisar dizer para vocês, ter segurança no Senhor. Você vai conhecer de perto quem Ele é, você vai ter uma segurança que Ele é o Senhor da tua vida, que a partir do momento que você começa a dedicar, você prova para você mesmo, sentindo a sua glória, sentindo a sua virtude, sentindo o seu poder. Você começa a caminhar sentindo que o Senhor Jesus está contigo, você sente a sua glória, você sente a sua virtude. Isso vem através da dedicação. Ora em casa, leia a Bíblia, cultua o Senhor, adora Ele. Quanto mais vocês fizerem, o que vai acontecer? Mais segurança vocês vão terem no Senhor Jesus. Que muitas pessoas, olhamos, às vezes pessoas afastam do Senhor, depois começa a fazer muitas coisas que você fala: mas como? Porque ele nunca procurou conhecer o Senhor de perto. Que uma pessoa que procura conhecer o Senhor de perto, ele não abre mão. Uma pessoa que conhece o Senhor de perto, cada dia tem que andar mais perto. Quando você fica um pouquinho longe, você sente aquele vazio na alma, aquela tristeza, aquela angústia. Se Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, o que eu fiz de errado? O Senhor me perdoa, o Senhor me ajuda, Senhor, eu fiz algo que entristeceu o Senhor. Santo, eu preciso da tua presença, eu preciso da tua força, dá força para mim chegar mais perto do Senhor. Não me deixa, Senhor, tem misericórdia de mim. Você fica ali implorando a presença gloriosa do Senhor no teu ser, porque o vazio na alma sem o Senhor Jesus dói. A tristeza, a angústia. Quantas pessoas da alta que não conhecem o Senhor chegam ao suicídio? Porque o vazio destrói. A única pessoa que pode nos preencher e nos dar uma plena alegria, uma alegria completa, somente o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Colocamos em pé. Senhor Deus, mediante os teus olhos, Rei, mediante a tua presença viva e poderosa, eu louvo eterno o Senhor ter nos escolhido para seguirmos passos de teu Filho poderoso, Senhor Jesus. Pela fé estamos aqui crendo, Cristo vive e verdadeiro. Ó eterno, que a mão do Senhor esteja sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, que os teus eleitos preciosos sejam vidas abençoadas, que os teus eleitos santos venham ser fortalecidos pelo teu Santo Espírito dia após dia. Assim, Rei eterno, abençoa poderosamente o teu povo, a tua igreja, abençoa todos quanto poderoso decreta a tua palavra, que eles venham sentir a tua virtude, venham sentir a tua glória e venham ser abençoados, Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, teu poderoso Filho, que assim pedimos e agradecemos. Amém.